Obrigado mais uma vez pela presença. Como eu fiz um spoiler no discurso, na abertura do seminário, muita gente pediu para a gente apresentar aqui, também será um spoiler, um resumo, da pesquisa, da atualização da pesquisa de jurisprudência que foi feita pelo Comitê de Contencioso do IBRAC, né, que é aqui coordenado pelo Pedro Paulo e pela Paula Miller. Eles coordenaram essa pesquisa. Então, antes da entrevista, rapidamente, a pedidos, eles vão passar um resumo do resultado dessa pesquisa de jurisprudência para, digamos assim, alimentar a curiosidade de vocês em relação ao estudo completo que será publicado provavelmente em janeiro. Tá bem? Muito obrigado. Pedro, Paula, vocês que... Bom, vamos lá. Vou botar logo... primeiro, realmente isso aqui não é um painel, aquela coisa. Isso aqui é um spoiler de um spoiler. A ideia realmente é aguçar a curiosidade para um trabalho. Como acho que vários de vocês sabem, em 2017, o IBRAC fez um trabalho grande de coleta de jurisprudência e dos processos judiciais envolvendo questões concorrenciais. Foi um trabalho bem grande que virou um livro e virou umas tabelas que estão disponíveis no site do IBRAC. E a gente resolveu, assim, um dos objetivos desses últimos anos foi fazer uma atualização dessas tabelas. Se puder botar a apresentação, fazer uma atualização dessa pesquisa, considerando processos ingressados a partir de 2017, que foi quando se concluiu a outra, a 2020. Eu digo que isso é um spoiler, porque realmente a nossa ideia é que essa pesquisa, primeiro ela se tornará disponível no site do IBRAC, mas a ideia é que ela vire também um livro, atualizando aquele livro anterior, e, sobretudo, que vire um seminário, possivelmente no primeiro trimestre do ano que vem, onde vamos tratar aí detalhadamente do que foi encontrado, da pesquisa que foi feita. Eu acho que é importante dizer que essa pesquisa ela não se esgota em si mesma, tá? Ela é uma pesquisa para pesquisa. Na verdade, é um grande levantamento que pode servir de base para pesquisas ilimitadas por todos que têm interesse no direito da concorrência. Quero só chamar a atenção que esse é um trabalho de muita gente, e aí eu fiz questão, não vou ler o nome de todo mundo porque o tempo é curto, mas chamar a atenção para todos que colaboraram nesse trabalho, e eu queria agradecer também, vamos dizer, a proximidade que a gente teve e tem tido com o CAD, até com o Belon, que nos franqueou lista, obviamente, de processos que são públicos, mas que permitem a gente fazer uma análise. E nós, como pensamos grande, a gente já pensa, hoje conversando com o Belon, com a Ana Sofia também, a ideia é a gente tentar estabelecer algum mecanismo de troca de informações permanente entre IBRAC e o CAD para a gente ter essa atualização de jurisprudência permanentemente atualizada. Fundamentalmente, a pesquisa ela dividiu 5 grandes temas, como já era de 2017, as ações standalone, onde se discutem questões concorrenciais, mas que são, vamos dizer, isoladas e que não derivam de processos do CAD, que isso muitas vezes são questões até incidentais, questões sobre devido processo legal relacionados aos processos do CAD, questão de revisão de mérito de decisões do CAD, ações de natureza penal e ações de reparação de danos. O que se fez, isso era a metodologia já da pesquisa anterior, se fez uma análise, aqui está longe para burro, mas eu aqui com os meus óculos eu acho que eu consigo ver, nós verificamos Tribunal de Justiça de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, TRFs. A pesquisa é feita no âmbito dos tribunais e tribunais superiores, e não em primeira instância. E, para isso, inclusive, essa cooperação que a gente espera ter com o CAD
daqui para frente, que já tem certamente um apoio, vai permitir a gente localizar já processos em primeira instância para a gente conseguir saber aonde eles vão parar, o que eles vão levar. E nós dividimos esses pontos, vários escritórios colaboraram, grupos de escritórios colaboraram para cada um dos temas e forneceram os resultados das pesquisas que a gente vai dar aqui muito rapidamente para vocês. Vocês vejam que eu sigo o tempo de uma forma... Eu sou fogo, mas não tem jeito. Eu brinco que todo o painel acaba você dizendo, olha, no final teremos 15 minutos de perguntas. Como nós temos 15 minutos, no final está proibido pergunta e a gente fica muito bem por aqui. Mas vamos lá. Ações standalone, a Paula pode falar um pouquinho. Bem, boa tarde. Já considerando nossos 15 minutos, já vou passar direto para os números. O Pedro já falou super bem sobre a nossa pesquisa. Nós tínhamos, na primeira pesquisa, até 2017, 124 processos, e a partir de 2017 nós identificamos mais 43 processos standalone. Como o Pedro mencionou, são processos que não têm nenhuma relação com processos administrativos, mas que discutem questões envolvendo o direito da concorrência. Nós não vamos entrar no detalhe na questão qualitativa de cada uma das decisões, mas nós trouxemos aqui no painel algumas, só para vocês lerem e imaginarem mais ou menos do que a gente fala. Por exemplo, nesse caso aqui de standalone, nós temos uma ação que discutiu no judiciário, a tarifa THC2, e a decisão foi um pouco diferente do que o CAD decidiu. O que chama atenção, por exemplo, nas standalone que a gente nota, é que existe uma tentativa do Poder Judiciário de fazer uma análise concorrencial seguindo a jurisprudência do CAD como critério de entendimento das questões concorrenciais, mas não necessariamente seguem exatamente o mesmo caminho. Então, você verifica questões de definição de mercado, existem algumas dificuldades, até por falta de prática nesse tipo de assunto. E como são as standalone, você não tem uma base de uma decisão do CAD anterior sobre isso. E, infelizmente, às vezes confundem com concorrência desleal, né? Isso a gente vê bastante. Existe uma grande confusão entre os conceitos de concorrência e concorrência desleal e que se misturam de uma forma um pouco aleatória, que a gente já verifica. Bom, na questão de devido processo legal, na primeira pesquisa até 2017, nós identificamos 101 processos e agora foram mais 53. Essas questões de devido processo legal são questões incidentais dentro do processo judicial mesmo, e elas discutem, por exemplo, a anulação de decisão do CAD de vícios formais, inclusive, a busca e apreensão, prova emprestada, prescrição, garantia de caução e etc. Nós percebemos pela análise do devido processo legal que 57% dos processos mantiveram o que o CAD fez, né? Como, por exemplo, a busca e apreensão. A busca e apreensão foi mantida, não foi indeferida pelo judiciário. 32% foi alterado e não aplicáveis seriam os outros 11%, porque são casos que não se aplicam. Agora a gente nota também, é uma coisa curiosa, que existem alegações de devido processo legal não apenas em relação a processos de conduta, mas também em atos de concentração, se discutindo até que ponto violaria direito de acesso ou o próprio devido processo legal, o fato de ter que pagar a taxa do CAD. Dizendo que é um valor muito alto. Do AC, porque seria muito alto. O que gera, vamos dizer, uma distorção um pouquinho na pesquisa, que eu acho que na análise qualitativa a gente vai conseguir tirar um pouquinho dessa análise, o que parece um pouco fora do escopo mesmo. E aí o caso clássico ali, o outro caso também, se existe contraditório em busca e apreensão, por exemplo. Esse é um tema aí sim de devido processo legal mesmo, e que já tem algumas decisões importantes. No próximo ponto, que é de revisão de decisões do CAD. Aí de mérito propriamente. Agora temos questões de mérito, né, envolvendo decisões do CAD que discutiram cartel, cláusula de exclusividade, fixação de preços, garantias, revisão de ato de concentração, nulidade. Nós temos esses números que estão na planilha aí, que eu acho que fica interessante de ver. Inclusive, de revisão de ato de concentração, chama atenção, nós temos 13 processos em andamento, tentando discutir a decisão do CAD.
Houve, em razão muito do segredo de justiça, até como a gente estava conversando com o Belon mais cedo, a gente sabe que existem muitas anulatórias de decisão do CAD que estão como o segredo de justiça, o que nos impede que tenhamos acesso, e por isso a gente teve um pequeno incremento no número de decisões que a gente analisou a partir de 2017. Então, isso realmente é um problema para a nossa pesquisa, a gente já sempre faz esse disclaimer, né, que a gente tem aqui um universo limitado, né, a gente realmente não consegue acessar o que acontece quando está no segredo de justiça. Agora, uma coisa que a gente nota também, quer dizer, ainda em 2017 era cerca de 46% de decisões do CAD mantidas. Hoje, o levantamento que a gente tem está em 54%. Obviamente, você está considerando um estoque, né? Não são decisões apenas recentes, mas de 54% de decisões mantidas. De novo, a ideia dessa pesquisa é uma pesquisa para pesquisa. Então, eu acho que a análise qualitativa vai ser importante, até para entender até que ponto ela é mantida. E tem, obviamente, eu acho que a gente vou pular um pouquinho aqui, você tem questões importantes quando a gente fala de decisão do CAD. A contar, você tem o famoso acórdão Fuchs, as questões sobre a deferência, todos esses temas que precisam ser avaliados e que, obviamente, são identificados, mas você vê a ideia da deferência parece ser uma ideia reconhecida pelo Poder Judiciário, ainda que precisa ser detalhada ainda, e que isso daria quase um painel inteiro, ou um seminário inteiro para discutir o que é deferência ou não, mas a gente vê que isso se reflete no sentido de que a maior parte das decisões do CAD são... Pedro, só se você puder voltar um pouquinho, o outro caso ali também chama atenção, que é curioso, que o Judiciário entrou na análise de mercado relevante. Então, também é um caso que chamou atenção. A gente está trazendo aqui só alguns tópicos que chamaram atenção, que são um pouco fora da curva. E aí a gente vê nesse ponto, vamos dizer, até que precisa ser estudado, você tem de um lado a deferência, de outro decisão que entra no próprio conceito de mercado relevante. O que alguém diria, se é para ter deferência, talvez esse fosse um ponto onde a deferência se justificasse mais do que talvez outras questões, porque aí é uma questão extremamente técnica, né? Exatamente. Mas a gente já identifica isso como uma questão. Então, passamos para o próximo ponto, as questões de natureza penal. A gente sentiu um aumento considerável de ações a partir de 2017. A gente acredita que tenha muito a ver com o cartel do metrô, que os processos que a gente identificou, na sua maioria, envolvia decisões envolvendo os administradores das empresas envolvidas. E, para finalizar, com uma das partes que chama bastante atenção e que toda a comunidade está sempre querendo saber, que são as ações de reparação de danos. Nós temos a necessidade e o interesse de todos que elas sejam fomentadas, né, no nosso meio. A gente sempre quer saber se elas aumentaram, se elas não aumentaram. E o que aconteceu esse ano foi que a gente conseguiu colocar um grupo super especializado para fazer essa parte. São os principais escritórios que atuam na área na parte do autor, e eles têm um conhecimento grande sobre o que está acontecendo, inclusive dentro do segredo de justiça. Claro que eles não trouxeram dados confidenciais, mas eles tiveram uma noção desse mapeamento. Então, a gente acredita que esse mapeamento desse ano, ele é um raio-x um pouco mais preciso e bem atualizado do que a gente tem com relação às ARDCs neste ano. Então, resumindo, em razão do nosso tempo, nós concluímos que existem 40 ARDCs públicas no momento, andando, né, que a gente tem acesso público. No entanto, esse grupo nos sinalizou que esse número seria de 3 vezes mais. Então, a gente poderia considerar que nós teríamos 120 ações de indenização por danos concorrenciais no momento em trâmite no Judiciário brasileiro. Públicas e privadas? Essas seriam as ações individuais, tá? E depois a gente teria as ações coletivas, que seriam 3 apenas, e é que tá ali, né? E depois mais 58 ações civis públicas. Agora é curioso, por exemplo, que a ação civil pública nós não identificamos, pelo menos que fosse de conhecimento público, ações civis públicas ajuizadas depois de 2017. E a gente é possível que tenha, aparentemente existe, mas talvez sob sujeito. E se a gente olha ali no painel, existem várias até 2016, e daí a partir de 2017. Nós temos ações individuais que tenham sido localizadas. E a gente sabe que foi feita uma pesquisa muito profunda, esse grupo realmente se dedicou, e a gente está tentando entender o que aconteceu. Pode ser que elas estejam no primeiro grau, porque como o Pedro mencionou,
não está aparecendo aqui nenhum caso que seja em primeiro grau, porque a gente só acessa quando elas entram na pesquisa do judiciário, que é a partir de uma apelação ou de um agravo de instrumento ou qualquer recurso. Então, também tem isso, o tempo entendendo. do judiciário é lento e o tempo nas ações civis públicas é ainda mais lento. Então, ações de 2017, 18, 19 e 20, possivelmente ainda não tiveram, até porque na pesquisa a gente também exclui agravo, decisões que não digam respeito a um mérito. Então, a gente deve ter. E a gente teve notícia muito recentemente, no mês passado, de 2 ACPs, né, que entraram, uma dos cimentos e a outra dos sais. Então, a gente sabe que elas estão aí, elas só não entraram no nosso radar da pesquisa. E último comentário, quer dizer que ainda que 73% das ações localizadas digam respeito a cartel, não é apenas de cartel que nós estamos falando. Então, você tem ações de reparação por abuso de poder econômico, preços predatórios, você tem umas questões que precisam aparecer. Eu acho, não sei se a gente tem alguma coisa relevante. A gente só, como a gente já mencionou, né, existem essa ideia de que seriam 3 vezes mais aquele número. Nesse último slide, a gente tem ali uma informação que foi prestada pelas partes numa RDR, de que teriam sido iniciadas de 22 a 30 ações contra o cartel de cimento só no TJ São Paulo. Então, mais uma vez, a gente fica juntando informação onde a gente consegue para agregar o número e ter isso atualizado. Realmente a ideia disso aqui é um spoiler, vamos fazer um seminário sobre isso. No Rio de Janeiro tinha, não sei se vocês notam pelo meu sotaque que eu sou carioca, mas no Rio de Janeiro tinha um narrador no Jockey Club, Hernani Pires Ferreira, a quem eu dedico essa palestra, porque ele era o homem que entrou no Guinness Book por falar mais rápido. Então, em homenagem ao Hernani, que era uma boa figura, nós fomos rápidos e no tempo, mas espero que desperte a curiosidade de todos aqui e vamos fazer o seminário e vamos botar essas tabelas no site do IBRAC para continuar. Esse trabalho começou com o Bruno também, em 2017, era ele o diretor de contencioso, a Paula já estava dentro e muita gente ajudou, queria dizer o nome de todo mundo que ajudou e participou disso, não dá tempo, mas o Hernani conseguiria, eu não consigo, mas então, muito obrigado e vamos para o seminário no começo do ano que vem. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado, Paulo, muito interessante. Quer dizer, pelas minhas contas, tem mais ou menos 200 ações de reparação de dano em andamento no Brasil. Número surpreendente. Bom, vamos...